Há cerca de 20 dias, Cezínio Luiz Portolan recebia a equipe da TV Serra em sua residência para conceder uma entrevista sobre o lançamento de seu livro, Farroupilha, Memórias em Viva Voz. Naquela oportunidade, o autor estava entusiasmado e com brilho nos olhos para lançar seu livro, contando parte da história do município. No dia 13 de abril, Portolan lançou seu livro num evento realizado no restaurante Caminho do Trem para autoridades, convidados especiais e a comunidade. Uma semana após, ele foi internado no Hospital Beneficente São Carlos. E na noite desta quarta-feira, 24 de abril, Cezínio Luiz Portolan despediu-se de sua passagem terrena. Ele foi sepultado no Cemitério Público Municipal de Farroupilha na tarde desta quinta-feira. Na entrevista concedida à TV Serra, seu Portolan declarou que seu livro era fruto de um projeto iniciado há diversos anos. Bom, isso aconteceu há muitos anos, sabe? Isso no século passado ainda. Que se falava na criação do município e a gente não sabia o que realmente era. Porque em 1943, quando eu vim de Caxias e fui a Caravaggio, não se sabia nem que era a emancipação do município. Porque tanto isso que eu pensava que Caravaggio era uma cidade. Só que não era. Só que, claro que não era. Tinha uma meia dúzia de casas, mas tinha um colégio e tinha o santuário antigo. Existia a vontade de criar alguma coisa maior no Caravaggio do que o que estava lá. E isso aconteceu com meu tio, que ele foi nomeado pelo bispo Dom José Barea. Meu tio, padre Teodoro Portolan, ele foi nomeado vigário do Caravaggio. Vigário do Caravaggio. Isso é uma outra história muito bonita e muito corajosa também por parte do padre Portolan, porque ele se inventou naquela época, em 1943, de criar uma igreja fora dos padrões normais da região. Criar um santuário. E essa ideia, ela não frutificou porque era tempo da guerra. Sim. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial e não se encontrava cimento, não havia ferro de construção, não havia gasolina. Tanto isso que os automóveis que andavam por aí eram movidos a gasogênio, era a carvão. Certo. Então ficou difícil. E quando eles saíram do Caravaggio, uma comissão que seria composta dos fabriqueiros, inclusive chefiado pelo padre Teodoro Portolan, foram a Caxias para pedir autorização para Dom José Barea, e ele se negou a conceder a licença para construir o santuário. Ou seja, o projeto era a construção do santuário novo, né? Era assim, era algo novo, né? Sim. Totalmente novo. E uma coisa, vamos dizer, até bastante atrevida, né? Grande, né? Muito grande. E ele mostrou até um anteprojeto para o bispo, e o bispo simplesmente desconheceu. Ignorou. Porque ele não tinha condições econômicas. Sim, a própria diocese não tinha condições de dar continuidade se por acaso não conseguisse o intento de construir um santuário, construir uma igreja daquele porte. Mas não demorou muito tempo, terminou a guerra em 45, que eu acho que foi em maio de 45 que terminou a guerra. Aí mudou toda
a estrutura, inclusive no Brasil, né? A conjuntura. Porque ficou difícil ver o que aconteceu com a guerra e depois o Brasil não tinha muitas condições econômicas também de ser um país de primeiro mundo, nem de segundo, nem de terceiro, eu acho. Mas ele concedeu a licença, o bispo Dom José Barea concedeu a licença para iniciar a construção do santuário. E foi localizada onde está hoje a igreja. E a igreja está exatamente no meio da linha Palmeiro. É no meio, exatamente. No meio. No meio, sim. Mas foi programado isso aí. Tem que se lembrar que foi programado, não foi simplesmente não foi por ao acaso, não. Não, foi programado de deixar. E tanto isso que naquele lugar, eu estava lá, tinha o telégrafo, que vinha o telégrafo de Caxias e ia para Bento Gonçalves. E na Busa havia uma derivação que vinha para Farroupilha, na cidade, vamos dizer, uma comunicação desse telégrafo, voltava para a Busa, e da Busa para o Caravaggio ele passava exatamente no meio do santuário, esse fio. E foi até um pouco difícil para o Correio, naquela época, conceder a licença para poder remover o trajeto do fio. Sim. Mas conseguiram. Conseguiram. Então se volta toda essa história. E outro detalhe, né, seu Portolã, ali onde está o santuário novo, na verdade todo o complexo de Caravaggio, do santuário, eu não vivi isso, mas eu vi muitos depoimentos, o senhor queria ouvi-lo também, tinha muita rocha, né? Muita pedra, era rocha? Não, era pura pedra, era um lajeado. Teve muita detonação, lajeado, né? Muita. E quem detonou isso aí, uma boa parte, foi o Batalhão Ferroviário de Bento Gonçalves, que vieram a Caravaggio, que quem conseguiu, eu tenho a impressão que teve algum deputado que era amigo do Caravaggio ou era devoto de Nossa Senhora e se interessou e conseguiu que o Exército viesse fazer esse trabalho. Mas mais tarde também o município ajudou a fazer esse trabalho. Não só o Exército, outras entidades ajudaram. E aos poucos, e eu até mais tarde, anos depois que eu fui secretário de obras do município, eu consegui também ajudar e colocar as máquinas do município, do prefeito Avelino Majoni, depois do Clóvis Tartarotti, que eu fui secretário deles, de ajudar como dizer, de criar aquela praça, aquela esplanada. Aquela estrutura que tem hoje do Caravaggio, inclusive o acesso ao Caravaggio, porque era uma estradinha passando aqui pelas colônias. De chão batido. Sim, mas não durou muitos anos, sabe? E está aí. Caravaggio está bonito, sabe? Se quem conhece hoje, está bem estruturado, tem água, tem energia elétrica, ainda tem uma emissora, e é o principal de tudo, a devoção à Nossa Senhora, que existe, conhecida em todo o Brasil, não só do Brasil, que fora do Brasil também. Natural de Caxias do Sul, Cezínio Luiz Portolã foi fundador e era diretor da Rádio Espaço FM e faleceu aos 89 anos de idade. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.